Então, na verdade, estava dizendo que hoje é um dia especial, porque hoje é um grande dia em que comemoramos a Reforma Protestante. Aí sim é de Deus. Você pode aplaudir por isso? Palmas. Amém. Glória a Deus. A Reforma Protestante. Eu gostaria de falar, porque tem gente que, eu não sei se todo mundo aqui tá por dentro desse assunto, mas de repente, sei lá, pode ser que tenha alguém que esteja boiando e fala, o que é isso, Reforma Protestante, nunca ouvi falar. Eu quero começar a mensagem de hoje explicando um pouquinho, né? Para quem não compreende direito o que é isso, eu vou lembrar você, porque isso é muito importante para nós. Falar da Reforma Protestante é muito importante para nós cristãos, evangélicos, pentecostais ou não, né? Mas nós vamos comentar um pouquinho, porque essa história, ela é medieval, gente. Essa história de Reforma Protestante. Só deixa só o tema por enquanto. Porque aconteceu na Idade Média, né? Por volta aí dos anos de 1500, enquanto o Brasil estava sendo descoberto aqui pelos portugueses, Deus estava movendo lá na Alemanha um coração de um jovem, a vida de um jovem chamado Martinho Lutero. Guarda esse nome, o Martinho Lutero, né? Martinho Lutero, vamos falar um pouquinho dele, em resumo, rapidinho. Ele era um monge católico, cristão católico, né? Formado em direito, artes, línguas, teologia e filosofia. Olha, é o cara, né? Então, e o Espírito Santo já estava naquela época, como eu disse, 1500, por volta de 1500, o Espírito Santo já estava naquela época colocando no coração dele, tipo um incômodo, como que eu posso dizer, uma insatisfação com a realidade da geração da época dele, com a igreja da época dele, né? Na verdade, eu chamo isso de uma luz de Deus que ilumina a mente da gente que vem chegando. É uma revelação que o Espírito Santo traz, que o Espírito Santo já estava colocando no coração dele, para mover algo que era de Deus, para ele fazer algo que era de Deus, algo que não estava bom aos olhos de Deus. Então entenda isso. É muito importante, porque quando a nossa igreja era uma igreja mega tradicional e bem dirigida pela religiosidade, eu participava de tudo isso, e o Espírito Santo colocava no meu coração, isso há uns 15 anos atrás, não é assim, não estou satisfeito, e o Espírito Santo colocava no meu coração essa insatisfação, eu não sabia explicar porquê, o que era, tipo, você sabe que Deus tem algo mais, mas você não sabe o que é. No mesmo tempo que você está convicto acerca dessa insatisfação, desse incômodo, tipo, é meio confuso, porque você pensa assim, algo que não está certo está errado, ou algo que está errado não está certo, mas eu não sei o que é, entendeu? Digamos que a história de Martinho Lutero começa assim, amém? Então eu quero aproveitar e fazer uma pausa aqui para te dizer que quando um adolescente é tocado pelo Espírito Santo e começa a olhar em sua volta, ele fala o seguinte: não é isso que Deus tem para a minha geração. Quando um adolescente, você deve ter 11, 12, 13, 14 anos de idade, e você olha o mundo em sua volta, você diz, essa não é a vontade de Deus para a minha geração. E você se coloca na posição e diz, Deus vai me usar, e através de mim, a minha família vai ser mudada, a minha igreja vai ser tocada e mudada, as pessoas da minha geração vão viver um avivamento e serão cheias do Espírito Santo e não serão enganadas mais. Então, isso aconteceu naquela época e Deus continua fazendo isso hoje, até hoje. Deus toca o coração. Você crê? Você crê? Amém? Você tem fé para isso? Amém? Então, Martinho Lutero, ele olhou em sua volta, ele olhou em sua geração, né, principalmente na situação da igreja na época dele, e ele viu coisas que mexeu com ele. Por exemplo,
A igreja cobrava na época indulgências. Você sabe o que são indulgências? Eu vou explicar para quem não sabe. É pagar em dinheiro para ter o seu pecado perdoado. Exatamente, toda pessoa deveria pagar em dinheiro para receber o perdão pelos pecados, senão a pessoa estaria condenada e poderia ser expulsa, excomungada da igreja naquela época. Então isso já mexia com ele. Outra coisa, as celebrações eram feitas em latim, na língua latina. Agora, a questão é que as celebrações eram feitas em latim em todos os países, mesmo os países que não falavam latim. Então o que quer dizer? Qual é o maior problema? É que ninguém entendia nada, não fazia sentido para ninguém. Sem compreender a pregação da palavra de Deus, alguém muda de vida? Alguém transforma? Se não ouve, não compreende a palavra de Deus? Então, você já pensou se você viesse participar do culto e o idioma aqui fosse todinho em latim e ninguém entendia, não fazia sentido para ninguém? Era assim, por séculos. A igreja da época funcionava assim. Outra questão que mexeu com ele, o povo não tinha Bíblia. Ninguém tinha Bíblia, ninguém tinha a palavra de Deus, a maioria não sabia ler na época dele. Então, a igreja da época também não contribuía e não fazia nada para que as pessoas tivessem acesso à Bíblia, à palavra de Deus. Não fazia nada. Então, gente, havia vários outros problemas na época, né? E isso tudo trazia aquele sentimento que eu falei de incômodo, de insatisfação que Deus trazia. Olha, Deus precisa fazer alguma coisa com a minha geração. Então, essa necessidade era algo forte. E aí, com esse pensamento, Deus precisava fazer alguma coisa na minha geração. Ele foi procurar a Bíblia, ele abriu a Bíblia para estudar a Bíblia, e quando ele estava estudando a Bíblia, ele abriu no livro de Romanos, capítulo 1, e começou a estudar o capítulo 1. Quando ele chegou no verso 17, o versículo saltou aos olhos, o Espírito Santo queimou no coração, a flecha da palavra de Deus bateu no alvo. O justo viverá pela fé. Esse foi o texto que foi a gota d'água, que foi o texto, o fator-chave para a transformação naquela época. Repita comigo, diga comigo: o justo viverá pela fé. Amém. Se a fé é o combustível que faz a sua vida, a engrenagem da sua vida funcionar, então não é pagar em dinheiro para ter o perdão dos pecados que vai resolver a sua vida. Você deve receber o perdão pelos pecados pela fé. Não precisa pagar, salvação é de graça, não precisa ser comprada. Aí Deus começou a abrir os olhos dele, de Martinho Lutero. Você entende isso? Quem está compreendendo? Amém? Então, o que aconteceu, gente? Então, Lutero começou uma reforma, daí o nome Reforma Protestante. Ele iniciou uma reforma, veja bem, ele não queria sair de sua igreja, ele queria reformar as ideias erradas de sua igreja. Na teologia a gente chama de heresias. Heresias são ideias erradas que a igreja ensina. Então ele queria reformar isso, não queria sair da igreja, não era essa a ideia inicial dele. Então as reformas na vida da gente, elas são necessárias, sim ou não? As reformas sempre são necessárias. Deixa eu dar um exemplo aqui. Por que você reforma a casa de vez em quando? Por que você reforma o seu espaço de vez em quando? Você não reforma apenas para embelezar o ambiente. Não, você reforma porque há uma necessidade. Você reforma para adequar o ambiente às necessidades do momento. Por exemplo, a gente está aqui no limite do prédio, de não caber mais gente aqui e as crianças também. Então a gente precisa de uma reforma. Faz sentido ou não faz? Então, agora presta atenção. Se a igreja não passar por reformas espirituais, ela não conseguirá alcançar a geração atual para Jesus. Não conseguirá. Se a igreja não passar
por reformas espirituais, ficará presa numa tradição antiga e não vai conseguir alcançar e nem ganhar a atenção da geração atual, do mesmo jeito que fazia 40 anos atrás. A geração do meu avô, que foi pastor, era uma, e os métodos e as estratégias para alcançar pessoas naquela época são diferentes, não cabe mais, não alcança mais, a geração é outra, amém? Eu entendo na palavra de Deus que você não consegue vencer batalhas novas com azeite vencido, estragado, passado do prazo de validade. Deus tem, o Espírito Santo sopra um vento novo, Deus tem azeite novo para a nossa geração, amém? Ele quer transbordar a sua vida e te usar nesse tempo para a glória dele, em nome de Jesus. Você crê? Levante a mão e dá glória a Deus, amém, aleluia, glória a Deus. Então, para terminar a história de Lutero aqui, aí presta atenção, porque que hoje, a data de hoje é especial. No dia 31 de outubro, hoje é 31 de outubro, no dia 31 de outubro de 1517, ele criou e divulgou suas 95 teses contra os erros da igreja de sua época. Então, ele foi por conta disso excomungado, quer dizer, foi expulso da igreja, e foi assim que iniciou uma importante divisão na história do cristianismo. De um lado, católicos cristãos, e de outro lado, cristãos protestantes, e essa divisão é até hoje assim, ok? Então, quando você fala cristãos no mundo, então há duas ramificações do cristianismo, ainda o catolicismo e depois os protestantes, que somos nós, os evangélicos, Depois, com o tempo, essas nomenclaturas foram mudando, mas essas duas divisões são muito importantes, amém? Então, para terminar, Lutero traduziu e imprimiu a Bíblia para todo mundo, vale um glória a Deus? Todo mundo agora tinha acesso à palavra de Deus. Ele trouxe a luz da palavra de Deus para muitas pessoas que estavam em trevas na época dele. Ele anunciava o perdão de Deus de graça, sem precisar pagar dinheiro, vale um glória a Deus, amém, amém. E ele anunciava arrependimento não por dinheiro, ele abriu as portas, gente, para um novo mundo, ele revolucionou a época dele, foi uma bênção para a glória de Deus, aleluia, foi uma bênção. Então, a pergunta agora que a gente tem que fazer na celebração de hoje, para não ficar história pela história, a pergunta que a gente tem que fazer nessa celebração hoje é: a igreja no geral, não a Filadélfia, a igreja no geral, até hoje ainda precisa ser reformada? Outra pergunta: a igreja ainda precisa protestar? É uma pergunta que cabe a nós hoje aqui, depois dessa reflexão. O que você acha? A igreja precisa ainda protestar? A igreja precisa ainda de reformas? Amém? Sim, minha gente, com certeza que sim, não tenha dúvida disso, o tempo todo a gente precisa de reforma, para não parar no tempo, para não ficar paralisado na vida espiritual. Veja o que a Bíblia diz a respeito disso em Romanos 12:2, é o texto que o Alessandro leu aqui. Romanos 12:2 fala, escutem: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, aleluia. Isso é possível quando você se reforma, quando você se transforma, quando você muda para melhor, quando você avança na fé, quando você progride no seu crescimento espiritual com Jesus, aleluia. Diga, se é isso que você quer, levante a mão e adore a Deus, glorifique ao Senhor, amém? Reforma, todo dia, constantemente, você não pode parar. Fale para a pessoa que está pertinho de você, você não pode parar, amém? Não pode parar, minha gente, amém? Então, o processo de reforma deve ser contínuo até o fim dos tempos, até Jesus voltar ou até o fim da nossa vida, quer dizer, até a nossa morte, entendeu? Diz amém, ok? O processo de reforma tem que ser até o fim. Em nenhum momento antes disso, a igreja pode parar e dizer: chegamos, não tem mais aonde avançar, não precisa crescer mais. Não, de jeito nenhum. Somente no céu
é que a igreja triunfante de Jesus vai poder fazer essa declaração: chegamos, a obra está completa, somente lá no céu. Amém? Enquanto estivermos aqui na terra, a construção está em andamento. Enquanto estivermos aqui na terra, a reforma está em andamento. Enquanto estivermos caminhando nessa jornada aqui na terra, amém? A obra de construção, de crescimento, de ampliação na nossa vida pessoal e também na igreja, no coletivo, não pode parar, se você entendeu da glória a Deus de novo. Aleluia. É por isso que, considerando tudo isso, para viver reforma em sua vida pessoal, você precisa, em primeiro lugar, agora sim, compreender que reformar é retornar à palavra de Deus. Amém? Para você viver reforma todo dia na sua vida, você tem que compreender isso. Começa por aqui. Começa por aqui. Amém? Diga assim para a pessoa que está pertinho de você: me ajuda a pregar. Vire para alguém que está próximo de você e fale assim: você precisa parar. Vai lá, fala firme. Você precisa parar com as atitudes erradas, voltar e se alinhar com a palavra de Deus. Entendeu o que é retornar à palavra de Deus? Retornar à palavra de Deus não quer dizer que você esqueceu a Bíblia na estante, pegou a bicicleta, a moto e veio para a igreja e falou: esqueci, deixa eu voltar para a palavra e pegar ela. Não é nesse sentido literal e físico, não. É fazer isso aí, é se arrepender e se converter, se alinhar com a vontade de Deus. Porque é muito fácil se desviar, é muito fácil se desalinhar, é muito fácil deixar o nosso ego tomar as decisões da nossa vida e deixar Jesus para lá. É muito fácil ser tentado a tomar a direção da nossa vida e fazer tudo do nosso jeito. É muito fácil para todos nós. Então a gente precisa começar por aqui. Olha, eu quero que você veja essa linda história que está aqui na Bíblia, do rei Josias, na época do rei Josias no Antigo Testamento. As referências estão escritas ali, segundo Crônicas 34, verso 15, verso 18 a 19, verso 33. Se eu falei muito rápido, elas estão ali. Eu vou ler o texto para vocês. Olha que história espetacular de um povo que voltou para a palavra de Deus. Eu vou ler. Ilquias disse ao secretário Safã, olha o que ele disse: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Ele achou o livro que estava perdido nos escombros, nos entulhos do templo. E ele entregou o livro a Safã e acrescentou: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro. E Safã leu os trechos do livro para o rei. Presta atenção, a Bíblia começou a ser lida, está entendendo? Ele leu para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras da Bíblia, rasgou as suas vestes, se humilhou, se arrependeu. A Bíblia diz: Josias retirou todos os ídolos detestáveis de todo o território dos israelitas. Amém? Se arrependeu, tirou a idolatria. Agora verso 33, enquanto ele viveu, o rei viveu, o povo não deixou de seguir ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. Esse povo voltou, retornou às origens, à palavra de Deus. Você compreendeu isso? Pode dizer amém? Aleluia, amém. Eles tiveram um encontro com a palavra, chamada de Escrituras, tiveram um encontro com as Escrituras, foram confrontados por ela, se arrependeram do mal que andavam fazendo e houve um alinhamento com a vontade de Deus. Aleluia, isso é o poder que a palavra de Deus, aleluia, pode fazer na vida da gente, na vida do jovem, do adolescente, até da criança. Você crê, amém ou não? Amém. Então veja que na Bíblia, você vê aqui que na Bíblia, se você gosta de ler Bíblia, de meditar na palavra, de estudar a palavra, aconteceram outras reformas. Não foi só essa de Martinho Lutero, aconteceram outras reformas e outras estão escritas na Bíblia. Por exemplo, a primeira que eu estou falando, a reforma de Josias, do tempo do rei Josias. Por que houve a reforma no tempo do rei Josias? Porque eles encontraram o livro da lei. Encontraram a Bíblia perdida, encontraram, houve uma reforma. A reforma no tempo de Neemias,
A Bíblia diz no livro de Neemias que eles encontraram o livro e fizeram a leitura pública o dia inteiro, lendo a Bíblia, explicando a Bíblia, e o povo experimentou o maior avivamento de toda a história deles. Teve outra reforma, a reforma de Jesus. Sabia que a vinda de Jesus foi uma reforma? Eu estou querendo dizer que toda reforma acontece quando você encontra a palavra. E no caso de Jesus, gente, olha que lindo, olha que espetacular. O próprio verbo de Deus, a palavra encarnada, o cumprimento da palavra, desceu do céu e veio até nós. Em outras palavras, a própria Bíblia desceu até nós. Amém? Todo mundo que via Jesus e ainda vê Ele, não vê qualquer pessoa, tem um encontro com a própria palavra de Deus. Por isso as reformas acontecem, continuam acontecendo todos os dias. Aleluia! Vale um amém? Amém, amém. E a reforma protestante, que é Martinho Lutero, né? Algo novo começa quando Lutero tem um encontro com Deus em Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. Quando ele leu as escrituras, esse versículo, então a reforma começa ali. Eu quero dizer que não há reforma na vida de ninguém sem um retorno à palavra de Deus. Não há reforma em igreja nenhuma, pessoa nenhuma experimentará uma reforma em sua vida sem que haja um retorno à palavra de Deus. É isso daqui, meu irmão. Levante a sua Bíblia para o céu. Amo fazer isso, aleluia. Se a sua Bíblia está no celular, não tem problema, levante o celular. Não tem problema, é a palavra que está aí. Amém, amém, amém. Levante ela, fique assim em nome de Jesus e diga: não há reforma se não houver um retorno à palavra de Deus. Diga: eu amo a palavra de Deus. Diga: é a minha meditação em todo dia. Aleluia. Pode glorificar o Senhor em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Amém. Jovens, meninada, moçada, entenda o que eu vou falar aqui agora. Olha, não adianta a gente preparar, arranjar somente o espaço físico, mas não voltar à palavra de Deus. É perca de tempo. Moçada, escuta o que eu vou falar. Não adianta apagar a luz, colocar fumaça, bandeira, pintar de preto. Se você não desenvolver uma paixão pela palavra de Deus, nada disso vai mudar a sua vida e reformar a sua vida. Não adianta, se você não tiver um amor profundo por Jesus e uma vontade de melhorar sempre para ficar igual a Jesus, o seu mestre, não haverá reforma na sua vida. Sabe, entendo que eu vou dizer, isso tudo não vai passar de entretenimento apenas. Por favor, eu não sou contra, não estou criticando as igrejas que fazem isso, eu não estou dizendo que não pode fazer essas coisas, mas eu estou explicando que essas coisas são apenas um meio para levar você, jovem, a ter uma experiência com Jesus. Mas o mais importante aqui, é você ter uma experiência com a palavra de Deus, senão tudo isso não tem sentido de ser. Não é? Amém? Você entendeu? Glorifique ao Senhor se você entendeu. Glória a Deus. Amém. Como a gente está falando da reforma protestante de Martinho Lutero, para quem não sabe, ele escreveu, eu não sabia, mas eu estava pesquisando para pregar hoje, e eu sabia algumas coisas de Martinho Lutero, mas ele escreveu mais de 400 livros. Uau! Mais de 400, e um dos escritos mais importantes dele foram as 95 teses que eu mencionei aqui. Num dos livros de Martinho Lutero, ele escreveu assim, preste atenção, um trechinho do livro. Em suma, vou pregar, ensinar, escrever, mas não vou restringir ninguém pela força, pois a fé deve vir livremente, sem compulsão. Tome-me como exemplo. Eu me opus às indulgências e a todos os papistas, papa, né? Mas nunca com força. Eu simplesmente ensinei, preguei e escrevi a palavra de Deus. Caso contrário, não fiz nada. A palavra fez tudo. Aleluia. A palavra de Deus é responsável por toda e qualquer mudança na nossa vida. Ela faz tudo. Aleluia. Pode agradecer a Deus pela palavra dele. Amém?
Aleluia. Demais. Em segundo lugar, para você viver reforma na sua vida pessoal constantemente, você precisa perceber o quadro maior do que Deus está fazendo e se inserir nele. Em outras palavras, entrar no clima de Deus, entrar na onda de Deus, entrar naquilo que Deus está fazendo e não lutar contra Deus. Deu para entender? Pegou aí, amém? Eu quero ler um texto onde isso aconteceu. As pessoas, preste bem atenção, as pessoas elas estavam de boa e os discípulos observaram e disseram: espera aí, Deus está realizando essas coisas. Então vamos entrar lá e vamos participar. Toda pessoa inteligente faz isso. Sabia? Se todo pastor... deixa eu aproveitar e falar isso aqui que eu não perco a oportunidade. Se todo pastor tivesse a sensibilidade de olhar para as igrejas que estão experimentando esse avivamento contra a religiosidade, contra as tradições, um avivamento de volta à palavra de Deus e ao relacionamento com Jesus, sem religião, sem tradição, eles também experimentariam e entrariam na onda de Deus, ao invés de ficar onde eles estão criticando a gente. Só porque a gente apaga a luz, coloca uma dança, uma coreografia e diz: olha lá, modernizando, fica criticando a gente. Mas não sabem que tudo isso é um sopro, é um mover do Espírito Santo para alcançar essa geração de hoje, minha gente. Amém? Escuta essa. Amém ou não? Aleluia. Bom, voltando aqui, Atos 2, 4 a 6, todos ficaram cheios. Atos 2 é o Pentecostes, né? O dia do derramamento do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo, estava ali em Jerusalém. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atos 2, 4 a 6. Olha só, se você perceber bem nesse texto aqui, de Atos 2, se você reparar bem, se você for um bom observador, eu vou te ajudar a você observar isso. Deus escolheu um dia bem estratégico para derramar o seu Espírito Santo na terra. O dia da festa judaica de Pentecostes. Era o dia que vinha gente do mundo inteiro visitar Jerusalém. Então Deus escolheu esse dia. Jerusalém estava cheio de gente vinda do mundo inteiro. Que legal, né? Você já reparou nisso na Bíblia? Então os discípulos aproveitaram esse cenário, aquilo que Deus estava fazendo. Ele diz: espera aí, Deus escolheu o dia de Pentecostes, não veio de nós, veio dele. Deus derramou o Espírito Santo sobre toda a carne, não veio de nós, veio dele. Deus escolheu um dia em que o mundo inteiro está aqui, então vamos aproveitar a ocasião, nós recebemos o Espírito Santo e vamos arrebentar de evangelizar. E eles falaram de Jesus. Em meia hora de pregação, ganharam, diz a Bíblia, 3.000 pessoas para Jesus que se batizaram, minha gente. Mover de Deus, entraram na onda de Deus. Se Deus está fazendo, eu mergulho de cabeça, eu estou dentro, eu participo, glória a Deus. Todo jovem tem que ser assim, todo adolescente tem que ser assim. Se você quer viver uma reforma, você tem que prestar atenção, amém? Desde o dia em que Jesus começou a andar pela terra, até o derramamento do Espírito aqui em Atos 2, foi a preparação de um cenário ideal para pregar o Evangelho, e foi Deus que preparou esse cenário. Isso não vem dos homens. Deus que preparou. Os judeus religiosos, os fariseus da época de Jesus, perderam essa onda, perderam o movimento, porque não enxergaram. Você acha que tem gente hoje que não enxerga o movimento de Deus e não perde o movimento de Deus, a ação de Deus, o mover de Deus? Está assim de gente. Amém? O que eu mais peço para mim e para a nossa igreja é sensibilidade do Espírito Santo para perceber o cenário que Deus está construindo para nos abençoar. E eu quero aparecer nesse cenário, não porque eu sou exibido, porque eu só quero participar. Nem que seja dos bastidores, mas eu quero estar lá. E quero você comigo, quero vocês comigo. Quem está junto diz amém.
Aleluia, eu também. Amém. Então, é assim que Deus faz até hoje. Ou Ele permite algo acontecer, ou Ele prepara situações com a própria mão dEle, que serve de bênção para o nosso crescimento espiritual. Amém ou não? Ou Ele permite, ou Ele prepara problemas que na verdade não são problemas em si, mas são oportunidades para milagres acontecerem na sua vida. Amém ou não? Cenários. Então preste atenção no cenário em sua volta hoje. 31 de outubro, virada de outubro para novembro, finalzinho de ano. Eu não conheço a sua vida, mas você e Deus conhecem. Dá uma volta, uma olhada em volta. É o cenário. Você pode se autocomiserar, você pode se murmurar, reclamar da vida e falar que miséria, ô céus, ô vida, ô crueldade, a vida é cruel. Ou você pode falar, aí cenário, você é uma oportunidade para Deus fazer algo a meu respeito. E ainda esse ano, Deus vai mudar a minha vida, porque é plano dEle. Amém? Quem crê? Eu quero que Deus desperte essa fé na sua vida em nome de Jesus. Eu quero muito isso. Amém. Então, é assim, Deus está no controle. Fala isso para quem está pertinho de você. Deus está no controle. Amém, amém. Eu faço isso, não é porque para ficar brincando, é porque são pontos centrais da palavra, ajuda a memorizar. Só por isso, tá bom? Tem um monte de gente que critica e fala que não pode fazer isso, que não sei o quê, mas é costume da casa. Eu só faço isso para fixar o ponto principal da palavra. Eu repetir, e às vezes quando o ponto é um ponto principal a gente escreve, porque quando você visualiza você guarda mesmo, de verdade, você retém e absorve, entendeu? Então quem acha que a gente está brincando está completamente enganado, né? Para os críticos, não é o caso de vocês, fica tranquilo, amém? Então Deus está no controle, sim ou não? Amém. Olha, um escritor escreveu a respeito de Martinho Lutero. Ele escreveu o seguinte, aqui, ó, preste atenção, perceber o quadro maior do que Deus está fazendo e se inserir nele, o cenário. Na época de Martinho Lutero foi assim, Deus levantou Martinho Lutero numa época exata, não foi nem antes e nem depois do tempo, você vai perceber. Olha o que ele escreve. A reforma protestante teve muito a ver com a imprensa, com a descoberta da imprensa, onde as teses de Martinho Lutero foram reproduzidas cerca de 250 mil vezes. E assim, você teve uma ampla disseminação de ideias que não tinham circulado na corrente principal antes. Gutenberg, há 100 anos atrás, tinha descoberto a impressora de papel, minha gente. E aí Martinho Lutero aproveita essa descoberta, Deus trabalhando no cenário, e ele diz, eu vou entrar na onda de Deus, eu vou escrever as minhas 95 teses, e a Alemanha inteira teve acesso à palavra de Deus, aleluia, amém? Deus continua preparando cenários, até hoje, para abençoar a nossa vida. Inclusive ele está preparando um hoje, para você e para a sua família, já está tudo pronto, amém? É que você não percebeu ainda. Talvez você não tenha fé para acreditar ainda, mas o Espírito Santo me manda dizer, você será despertado, renovado, Deus vai destravar, vai abrir sua visão, e você vai sair daqui uma nova pessoa, um novo jovem, cheio de expectativas quanto ao seu futuro com Deus, em nome de Jesus. Então eu pergunto para fechar esse ponto 2, Não é que Deus, presta atenção, não é que Deus vai fazer de tudo para que o seu sonho pessoal se cumpra. Presta bem atenção, porque isso é vida para você. Não é que Deus vai fazer de tudo para que o seu sonho pessoal se cumpra. Na verdade, Deus já sonhou grande primeiro com você. Ele sonhou primeiro, e se você observar bem, você vai entender que Deus está fazendo nesse tempo, e você vai entrar na onda de Deus, você vai entrar no sonho de Deus para você. Entendeu? É quando você precisa renunciar aos seus sonhos para aceitar o propósito de Deus para a sua vida. Profundo. Então eu quero perguntar agora sim, o que Deus está fazendo em sua vida hoje? Reflita.
O que Deus está fazendo na sua vida hoje? Qual é o momento que você vive hoje? Você está posicionado geograficamente e temporalmente para viver o que Deus te chamou para viver? Amém. Que pergunta, gente. Glória a Deus. Põe a mão no teu coração e diga: eu quero estar. Amém. Amém. Aleluia. Em terceiro lugar, para viver reforma na sua vida pessoal todos os dias, você precisa fazer, realizar, junto com os outros servos, dando a glória somente para Deus. Por que eu digo isso? Porque olha o que a Bíblia diz. Na verdade, ninguém faz nada sozinho. Lembra como foi que eu comecei aqui a minha participação? Eu fiz a minha parte de pastor, mas essa celebração foi um sucesso, foi uma bênção, porque todo mundo trabalhou juntos. Amém? Inclusive as crianças. Olha, chutando por cima, a gente tem aqui pelo menos uns 50 voluntários trabalhando direto ou indiretamente para essa celebração poder ser realizada aqui com as crianças juntos. Bênção, né, gente? Então, ninguém faz nada sozinho. A Bíblia diz isso, a Bíblia fala assim, Coríntios 3, 5 a 7. Afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer, conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Paulo disse, Apolo regou, mas Deus é quem faz crescer, de modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. Toda a glória é para Deus. Amém. É isso que ele quer dizer. Então a reforma protestante, ela é um evento muito mais amplo do que o dia 31 de outubro somente. Muito mais amplo. Não foi aquilo ali somente com Martinho Lutero. Com certeza a reforma não aconteceu somente naquele dia, não começou naquele dia. A reforma, para você ter uma ideia, durou 2 séculos. Então é uma média de 200 anos Deus movendo para que a reforma acontecesse. Amém? Martinho Lutero não se encheu de si e não disse: eu sou o responsável por isso aqui. Eu que fiz tudo isso aqui. Eu que construí tudo. Jamais. Essas coisas nem passava perto do coração dele. Amém? Então, ele pode ser a pessoa principal da reforma, mas ele não está sozinho. Você entendeu? Veja que ele mesmo diz. Eu quero que você escute uma frase que eu copiei de um livro dele e estou compartilhando com você. Ele mesmo escreveu assim: a primeira coisa que peço é que as pessoas não façam uso do meu nome e não se chamem de luteranos. Uau, ele pediu isso. Olha que humildade desse homem. Não se chamem de luteranos, mas de cristãos. Aí ele continua escrevendo: o que é Lutero? O ensino não é meu. Eu não fui crucificado por ninguém. Paulo, em 1 Coríntios 3, não toleraria cristãos se autodenominarem paulinos ou pedrinos, mas apenas cristãos. Ah, gente, essa briga de assembleiano, batista, presbiteriano, pentecostal ou não pentecostal deveria acabar somente com esse versículo aqui. Mas continuando, para não interromper o que Martinho Lutero está dizendo para nós. Como eu, pobre, saco fedorento de vermes que sou, Martinho Lutero dizendo isso aqui. Cheguei ao ponto em que as pessoas chamam os filhos de Cristo pelo meu nome maligno. Martinho Lutero. Uau! Amém? Fala assim, uau! É profundo, gente. Parece até radical, né? Parece que ele é até radical, mas na verdade mesmo, não se trata de mim e nem de você sozinho. Não, no reino de Deus ninguém faz nada sozinho, tá certo. Não é sobre mim, não é sobre a Filadélfia, não é sobre a nossa igreja, mas é sobre o que Deus está fazendo e realizando com a geração de hoje. Tenha tudo a ver com Deus, minha gente. Aponte o dedo para o céu e dá glória a Deus nesse momento, amém.
é sobre um plano geral, é sobre um quadro maior, é sobre um propósito soberano, aleluia, que inclui a salvação da humanidade, não tem a ver somente comigo, aleluia, aleluia, glória a Deus. É isso. Então é profundo. Você ter a consciência de fazer junto com os outros servos, dando sempre glória para Deus. Até agora foram 3 passos para você viver reforma todos os dias na sua vida. 4º e último para a gente fechar. Você precisa crer que Cristo é o Senhor da história e confiar na sua intervenção. Diga amém. Você precisa crer. Cristo é o Senhor da história e confiar de verdade que Deus intervém na sua história, na nossa história, em nome de Jesus. Acredite. Porque há uma promessa sobre nós, há uma promessa para aqueles que são filhos, que pertencem à igreja. Há uma promessa para você que é filho desta casa e congrega nesse lugar. Ou não congrega nesse lugar, mas você tem a sua igreja, você pertence a uma família. Faz assim com a tua mão, Mateus 16:18. Olha o que ele diz. Eu digo, Jesus, próprio Jesus, que você é Pedro, sobre esta pedra, sobre esta rocha, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la, nunca, jamais. Fecha a tua mão e diga: eu creio, eu recebo. Diga: eu sou a igreja de Cristo. Põe a mão no teu coração e diga: essa promessa é sobre mim e meus irmãos. Amém, é assim mesmo, aleluia, amém. Voltando aqui à história da reforma, reavivamento, do renascimento cristão, prova que a hora mais sombria da história, geralmente pouco antes do amanhecer, é que o choro acaba, é que o sol nasce e a alegria vem. Estou adaptando aqui. O salmista disse: o choro pode durar uma noite, mas a alegria completa. Aleluia, glória a Deus, essa é a promessa de Deus, minha gente amada. Amém. Isso acontece tanto pessoalmente quanto na história coletiva. O mundo estava em trevas, o mundo estava numa heresia total, quer dizer, ideias erradas, longe da palavra. E Deus, Ele prepara, quando todo mundo diz, não tem jeito, não tem futuro, a igreja vai falir. Quando todo mundo diz e pensava, Deus levanta um homem e revoluciona a história de seu tempo. Amém? Eu quero só lembrar você, que junto comigo, companheira de jornada, que atravessamos a pandemia, ainda estamos nela. Todo dia você ouve na televisão, gente está morrendo, a política está em crise, o dinheiro vai acabar, vai faltar água, essas notícias que aterrorizam, essas notícias que amedrontam, que deixa você ansioso, ansiosa, que faz você entrar em pânico, em desespero, não dormir direito, que gera medo em você. Eu quero só te lembrar que a palavra de Deus está acima de qualquer notícia em nome de Jesus. E o que Deus tem para te falar, aleluia, é que sim, Deus vai intervir, já está intervindo na nossa história. Ele é o Senhor da história, Ele não perdeu o controle. O melhor, a melhor porção está reservada para a igreja, para quem é filho, para quem é filha, e Ele vai entregar em nome de Jesus. É nosso, é meu, pertence a nós. Você crê? Amém? Aleluia. Amém. Glória a Deus. Nunca pare de acreditar que Deus sempre socorre o seu povo e jamais te desampara. Nunca pare de acreditar. Amém? Nós somos o povo da esperança. Que o Espírito Santo ministre esperança na sua vida. Já para a gente poder orar nesse sentido. Amém ou não? Amém. Deus arquitetou, planejou toda a reforma necessária em um dos momentos de maior decadência da igreja. E não vai ser diferente hoje na sua vida. Ele vai agir por você. Ele está agindo por você, em nome de Jesus. Diga: eu creio. Amém. Aleluia. Amém.
Devemos ser sempre pessoas de esperança e oração, não de tristeza e derrotismo. Diga, eu estou dentro. Amém. Fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Por gentileza, para a gente partir para a oração. Devemos ser pessoas de esperança e oração, não de tristeza e derrotismo. Creio que o nosso Pai pode reverter uma situação, por pior que esteja, em 5 minutos, em 2 minutos. Depois que eu ouvi uma profecia assim, eu posso fazer na sua vida em 2 dias, em 2 anos, em 2 minutos, o que você acha que não aconteceu em 20 anos. Eu fiquei tranquilo, eu falei amém, entendi, aleluia, amém. Então, estou vendo gente aqui com problemas, com dificuldades, atravessando cada deserto difícil, amém? Mas olha, que o Espírito Santo te dê esperança, seja uma pessoa de esperança e de oração, não de tristeza e derrotismo, que essas coisas caiam por terra na sua vida, em nome de Jesus, amém? Nosso Pai, só para te lembrar, pode reverter uma situação, virar o quadro, virar a página, amém? Da sua vida em 1 minuto, em 1 dia, em 1 semana, em nome de Jesus, e você viverá o melhor tempo da sua vida e comerá o melhor dessa terra ainda, em nome de Jesus, creia nisso. Porque Ele é o Senhor da história, as portas do inferno não prevalecerão, não vencerão a igreja de Jesus. E eu sou a igreja, nós somos a igreja. Que linda essa promessa, você recebe isso para a sua vida, amém? Amém, deixa eu concluir para fechar aqui o assunto. Deus já está pondo em ação um plano muito grande, Ele já está pondo em ação um plano muito grande. Esse plano envolve a salvação da humanidade, você entende isso? Amém. Ele deixou a sua palavra escrita para a gente poder saber como entrar nesse plano, como participar daquilo que Ele está fazendo. Amém. Ele deixou a sua palavra para a gente saber como viver por meio dela o melhor nessa terra. Por isso que Ele deixou a sua palavra. Deus quer que cada um de nós participe daquilo que Ele está fazendo nessa geração. Você está disposto a isso? Disposta a participar? Amém? Por isso Ele espera a nossa resposta pessoal. Você nessa noite precisa decidir, precisa escolher. Eu quero, Jesus, primeira coisa, retornar à Tua palavra. Vamos nos quebrantar, você sabe, se quebrantar diante de Deus e tocar o coração do teu paizinho com arrependimento? Você sabe que arrependimento atrai o olhar de Deus para você. Você sabe que talento, nome, posição social, quanto dinheiro você tem, nada disso toca Deus. Mas quando tem alguém contrito e quebrantado, ele para tudo que está fazendo e fala, opa, peraí, ele abaixa para ver e chega de pertinho para ver o que está acontecendo. Por isso que eu não quero sair daqui hoje sem me quebrantar, sem me arrepender e sem voltar à palavra dele. Você está junto comigo? Amém? Você está entendendo o que será desse momento agora? Desse último momento nosso aqui na celebração? Quebrantamento, arrependimento, alinhamento. Se você pecou e o Espírito Santo te fez você lembrar de algum pecado, essa é a hora de pedir perdão. Se você está afastado, desviado, desigrejado, essa é a hora de reconciliar e voltar para Jesus e acertar sua situação com a igreja de Cristo. É ou não é? Amém? Então é a sua resposta pessoal. Eu quero dizer que Deus tem um plano geral, mas não envolve, o plano é geral, mas não envolve só você, depende de sua resposta pessoal diante do chamado dele. Amém? Compreendeu bem isso? Glória a Deus. O desafio é, pode apagar por gentileza? Isso, amém. O desafio é, minha gente, Ele te chama para se relacionar com Ele. Amém? Deus te chama para você se reconciliar com Ele nessa noite. Obrigado, Jorge. Deus te chama nessa noite para você aceitá-lo em sua vida. Deus te chama. Ele tem um lugar especial para cada filho obediente, dentro de seu grande plano, dentro do cenário que Ele já montou.
o cenário da vida, o cenário da bênção, o cenário da vida com abundância, o cenário da prosperidade, o cenário da satisfação. Eu quero entrar, eu quero subir lá, eu quero fazer parte disso aí. Quantos querem? Amém? Se você sente que você está fora, deslocado, afastado, você pode dar um passo e vir aqui para a gente